convicto, ideológico. Legal. Acho que governo não deveria existir. Eu acredito muito no indivíduo como tomador de decisão e vai tomar a decisão errada e, infelizmente, você vai ter que arcar com isso. Eu acredito no governo com AI. O mundo não é justo. O mundo não é justo. Então, assim, eu sou bem extremo em algumas coisas. Eu acho que deveria ser tudo tech e eu acho que as pessoas deveriam opinar por aplicativos. Eu acho que a AI deveria ajudar a tomar as melhores decisões e não tinha que ter mais ninguém lá. Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. No Big Deal Talks de hoje eu conversei com Daniel Naves e a gente falou sobre muita coisa aqui. A gente falou sobre inteligência artificial, a gente falou sobre essa transição entre desenvolvedores virando empreendedores, como fazer isso, investimento em startups, o que ele está olhando, o que ele já investiu, cripto. Falamos também sobre filosofias, vidas, etc. Você não pode perder aqui o meu papo com o fundador da Brain, Daniel Naves. Está aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Big Deals Talks, o podcast para você conhecer histórias por trás das grandes histórias. Meu nome é Muripinho, eu sou fundador do Investidores VC e você sabe que aqui no podcast Big Deals nós temos 2 programas. Na quarta-feira a gente tem o Talks, onde a gente traz aqui os nossos convidados, investidores, executivos, empreendedores, empresários, para contar um pouco do Big Deals da vida deles aqui. E hoje eu estou com ele. Meu camarada, estou com Daniel Naves Carvalho, investidor nosso de BH, Belo Horizonte, fundador da Brain, investidor anjo, investidor aqui no Investidores VC. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem, meu amor. Muito Tranquilo. bem. E você, como estamos? Muito bem, cara. Começando mais um podcast com grandes amigos, com pessoas que investem junto comigo. A nossa história é uma história longa, desde a primeira turma do Investidores VC, na Casa Amarela, onde tudo começou, muitos investimentos, e, cara, é um prazer estar recebendo você aqui, finalmente, né? Assim, a gente não consegue ter você sempre aqui em São Paulo, a gente estava com mudança de estúdios, etc., mas agora chegou o dia derradeiro, meu camarada. Eu queria que você começasse se apresentando, pessoal. Daniel Naves, o que você faz, e um pouquinho da Brain, que é o seu business, que você é fundador e que a gente vai bater um papo aqui hoje no Big Deals Talks. Legal. Cara, meu nome é Daniel Naves, eu sou de BH, pai do Dudu, 39 anos, esse ano eu entro aí nos 200. Um pouquinho preocupado com isso, não sei como é que funciona, depois a gente bate um papo. Cara, eu sou do meio de tecnologia, eu fiz ciência da computação desde adolescente, assim, eu já mexi com muito computador, jogava joguinho online, eu gostava muito de Mirk, CQ, essa época antiga. Sou eu. E, cara, eu fiz computação. Caralho. No meio do curso eu quase desisti de computação, na real. Não sei porquê, eu acho que muito mais pelo estudo formal, as matérias formais. Cara, tinha um tanto de coisa que eu não vi o menor sentido e continuo não vendo o menor sentido. E tive uma conversa com a minha mãe, assim, no meio da faculdade. Falei, cara, vou sair fora, vou desistir, acho que tá meio chato, não sei o que. Ela falou, não, você fez até aqui, você termina, porque você nem sabe o que você vai fazer. Realmente, falei, o que você vai fazer? Não sei, mas isso eu não quero fazer. E, cara, assim, foi a melhor decisão da minha vida, porque logo depois eu me encontrei, eu comecei a estagiar numa empresa animal lá de BH, que eu aprendi pra caramba, e que abriram várias portas pra mim depois. E no final das contas, assim, nada foi muito planejado, mas olhando para trás, os pontos se conectaram e acaba que tudo faz sentido, entendeu? E o início foi tipo assim, cara, antes de ter essa base, irmãos, família já tinha alguma coisa empreendedora, foi o primeiro empreendedor da família? Como é que era esse background da formação jovem, virando adolescente ali? A minha família, por exemplo, meu pai era músico, artista, minha mãe engenheira mecânica, trabalhando na Petrobras, meu padrasto engenheiro mecânico, trabalhando na Petrobras.
o lance empreendedor veio meio que da vida, talvez unindo um pouco a parte artística com a parte de processos, etc. Como é que era o iniciozinho, Danielzinho? Cara, nunca pensei em empreender na vida. Isso é uma das coisas que caiu no meu colo. Quando eu estava ali na faculdade, meio que para formar e tal, meu pai falava de vez em quando, falou, cara, vai, muda, sai do Brasil, vai morar fora, Nossa, vai meus pais falavam a mesma empreender, coisa. vai empreender. Eu falo, cara, que empreender? Que não sei o que eu vou fazer, não faço ideia e tal. E aí a história começou mais ou menos assim. Eu trabalhei nessa empresa lá de BH, era uma fábrica de software tradicional, mas era muito legal a cultura. E conheci um tanto de gente lá, muito boa de serviço. E eu trabalhei junto com um cara que, na época, em 2007, mais ou menos, se eu não me engano, cara, o Netflix lançou o Netflix Prize, eu acho que chama, alguma coisa assim. Que eles liberaram a base de dados deles anonimizadas e falaram assim, cara, a gente vai dar $1 milhão. Eu lembro disso. Para quem conseguir melhorar em 10% o nosso algoritmo. Eu lembro disso. E aí, esse cara já estava começando a mexer com machine learning lá atrás, algumas coisas assim. E ele começou a trabalhar nisso, cara. E, pô, assim, sempre tem uns caras do leste europeu, russo, maluco, que aprende integral e derivada com 2 anos de idade. Eles são loucos, cara. Que não dá para você competir. Mas já tinha uma melhoria no modelo base do Netflix. E aí ele falou assim, cara, tem alguma coisa aqui, eu não vou ganhar esse prêmio, mas dá para tirar alguma coisa. E aí ele me chamou com mais outras 2 pessoas, falou assim, cara, vamos empreender e tal. Eu fui a primeira pessoa do founding team ali, tirando ele fundador, mas eu fui o primeiro founding team. E aí a gente começou a focar em e-commerce. Então, basicamente, a gente pegava esse algoritmo de recomendação em vitrine de e-commerce. Então, quem comprou esse produto também comprou aquele outro produto. Legal. E tal. Passou um tempo, a gente foi investido pela Naspers, que é quem tinha comprado o Buscapé. Isso que ano? Isso 2010. 2010. Foi quando eu saí de ser programador em fábrica de software tradicional e fui eu fui arriscar em uma startup sem nem saber o que era startup, no final das contas. Era uma empresa no começo. Você estava fazendo software. Cara, eu estava fazendo software, eu queria fazer umas coisas legais, umas coisas divertidas, resolver uns problemas cabulosos e tal. E ali que eu tive o primeiro contato com AI, com machine learning, com big data, que estava tudo muito no comecinho. Sim. E muito no comecinho do São Pedro Valley. Sim. Muito no comecinho. Sim. Eu estava fazendo a mesma coisa que você na Sync nesse ano, desenvolvendo um monte de coisa legal, querendo fazer um monte de coisa legal, não sabia o que era startup, mas estava no meio do negócio acontecendo ali. Tinha um monte de cérebro maneiro do meu lado e era aquela coisa meio gostosa, né? De a gente tá no topo da tech, a gente tem um time para desenvolver para os outros, todo mundo precisa da gente, mas ao mesmo tempo eu quero fazer coisas próprias. Sim. Eu tava no meio desse caminho. Não, e era tudo muito mato, cara. Até porque, assim, nessa época, pra você ter ideia, nessa empresa, o Ed da Rock Content trabalhou um tempo com a gente. Então, de dia ele trabalhava lá, pagava as contas, e de noite ele e o Dieguinho estavam lá. O Matt também ficou lá um tempinho. Maneiro. Bem no comecinho, tudo mato lá, São Pedro Valley, tudo mato. E, cara, ali que eu comecei a entender que dava para empreender, dava para fazer alguma coisa. Porque, primeiro que assim, a gente teve um puta desafio técnico, porque acabou que a gente estava basicamente no quase todos os e-commerces do Brasil com alguma tag para a gente renderizar essa vitrine. Então a gente estava na base do grupo Buscapé inteiro, Monte Faro, Carrefour, Fenac, Saraiva, todos esses eram clientes nossos dessa empresa. Então assim, o volume de dados que a gente tinha que trabalhar, Black Friday e tal, era um negócio que assim, eu aprendi muito ali. Uma escola, né? Uma escola, uma puta de uma escola. Foi muito bom. E, cara, aí a gente passou por um M&A com uma outra empresa do grupo que também fazia a mesma coisa, uma empresa lá de Curitiba, que também fazia essa parte de recomendação. Juntamos a empresa e tal. E ali eu falei assim, cara, dá para empreender. E eu tenho um amigo meu, assim, que tá até morando na Europa hoje em dia, que ele mexia em publicitário, ele era a parte técnica mais no mercado de publicidade, e falou, cara, vamos fazer alguma coisa junto, vamos empreender,
vamos fazer sei lá, vamos criar uma startup, um produto e tal, porque eu já estava meio cansado dessa empresa, assim, alguns desacordos entre sócios, era muito mato, então, assim, Sim. como foi o deal com a Naspers, olhando, foi um deal muito ruim, mas era o que tinha na época, era o que existia. Era muito controlador tudo na época. Muito controlador, eles pegaram uma parte gigantesca da empresa no primeiro cheque, mas, cara, faz parte ali. E, assim, aprendi muito. Na época eu fiquei meio chateado, meio incomodado com algumas coisas, mas olhando para trás, cara, super grato, o caminho que me ensinou muita coisa, me ensinou a como tá do lado do investidor, como tá, né, assim, entender como é que funciona muito essa dinâmica. E aí, voltando assim, tava eu e esse meu sócio, falou, cara, vamos fazer alguma coisa, o quê? Não sei. Mas vamos fazer alguma coisa. Aí eu saí dessa empresa lá, a gente já não estava muito bem, relação pessoal entre os sócios, eu saí fora. E aí esse meu sócio falou, cara, vamos fazer o seguinte, tem uma empresa lá nos Estados Unidos que a gente gostava muito, que é o pessoal do 37 Signals, da Basecamp, quem criou Ruby on Rails. Sim. Eles têm vários livros legais e a gente admirava muito a cultura deles de remoto. E a gente falou, cara, vamos começar igual os caras faziam freela e prestavam serviço, em algum momento eles encontraram uma dor e criaram o que hoje é o Basecamp, que é o maior produto deles e tal. Beleza, começamos nisso. O mercado brasileiro ainda era muito imaturo. Assim, melhorou muito, mas era milhão de vezes pior. Você só tinha que estar em São Paulo para apertar na mão das pessoas. Ah, meu sobrinho faz programação, então ele também faz um aplicativo. E assim, não funciona muito bem assim tecnologia, né? Principalmente quando você tem uma escala maior, você tem um problema complexo maior, você precisa de um profissional mais qualificado. E o mercado brasileiro não enxergava isso. Então a gente começou a focar no mercado americano. Falou assim, cara, vamos trabalhar com empresa de tecnologia nos Estados Unidos, que entendem que ter um profissional experiente, que já passou por Black Friday no Brasil em tudo, e tem escala e não sei o quê, consegue resolver esse problema. Legal. Então a gente começou a focar lá. Foi aí que nasceu a Brain, com uma empresa que a ideia era ter algum produto, mas a gente não sabia o quê. Então vamos prestar serviço e vamos encontrar um problema para a gente resolver. Tipo um high skill tech squad, assim, tipo... Tipo, a gente era bem boutique mesmo, assim, a gente entrava com boutique, é exatamente isso. A gente vende um profissional extremamente qualificado. Legal. E assim, cara, o que a pandemia fez no mercado de tecnologia, no mundo de uma maneira geral, que é todo mundo remoto, todo mundo ganhando algo atrelado ao dólar e cultura e time diverso e tal, a gente faz isso desde 2013. Desde o Day One a gente já começou a fazer isso e é muito baseado nessa cultura do pessoal da 37 Signals do Basecamp. Todo mundo remoto, vamos ter um time legal e tal. Só que lá atrás, cara, eu não conseguia vender a Brain para uma empresa americana. Falou, quem que é você? Eu sou uma empresa do Brasil de software. O cara fala, meu amigo, quem é Brasil, quem é Brain e tal. Então, o que eu fiz? No final das contas, assim, eu tinha esse currículo muito legal e eu comecei a procurar, cara, vaga de freela, olhava os job board americano que estava procurando, candidatava o Daniel, pegava o freela, ou candidatava o Daniel e apresentava e apresentava a Brain por ali. E ele falava, eu quero mais desse cara aí. Você, e aí, tem um time exatamente. Aí a gente começava a trabalhar junto, o cara fala, pô, os caras entregam bem, os caras são muito bons, resolveram um problema que a gente tinha, que a gente não conseguia contratar gente tão boa e tal. E foi assim que a Brain foi crescendo. No começo, muito baseado na imagem do Daniel, e eu puxando outras pessoas, falando assim, precisamos de contratar mais gente, você não conhece ninguém, não. Cara, tem a nossa empresa, deixa que eu arrumo um pessoal legal e tal. Então foi bem assim lá no começo. Maneiro. E, cara, mais ou menos assim, 2017 para 2018, assim, de 2013 a 2018, mais ou menos, eu foquei 100% nos Estados Unidos. Eu ia para lá, ficava lá 2 meses, aí ficava um aqui, aí ficava 2 lá. Eu praticamente ficava meio ano aqui, meio ano lá. Nesse vai e volta. Sim. Voltei a olhar para o Brasil em 2017, 2018, que começou a aparecer na mídia algumas startups, algumas empresas que foram crescendo, aparecendo cheque, o pessoal foi
Eu falei assim, cara, acho que o mercado deu uma amadurecida. Aham. Só que assim, eu perdi o contato com todo mundo de Belo Horizonte, todo mundo do Brasil, porque eu realmente, cara, focava fora e não tinha tempo, e realmente eu perdi esse contato total. E eu falei assim, cara, preciso de reconectar com algumas pessoas, quero, de alguma maneira, ajudar o ecossistema. Com a ajuda que eu não tive lá atrás, para não pegar um deal tão ruim, que igual a gente pegou lá atrás. Sim. E aí eu procurando e tal, cheguei no tal do Amore. Não lembro como, mas cheguei, não sei, falei, Mumu, cara, tô querendo reconectar com o pessoal, quero investir, quero mentorar, me ajuda aí. E aí nessa época eu lembro que você falou assim, cara, tô com uma tese aqui, vamos fazer uns investimentos aqui, pré-investidores VC, não existia investidores VC, mas a gente fez Sim. a gente fez uns 2 ou 3 investimentos pré-investidores. Isso foi início de 2019. Então assim, 2018 ali eu tava com essa vontade, a gente já reconectou ali, e aí 19 a gente começou nessa, Sim. e, cara, passou um tempinho, você falou assim, então, cara, vou ter uma imersão, por que você não aparece lá e tal? E aí foi isso, a Casa Amarela, Sim. que é a nossa história em investidores VC ali, começou. A gente começou pré-investidores, mas eu considero que já era. Começamos antes, porque teve... O antes foi... Eu estava fazendo muito conteúdo na época. Eu tinha começado... Eu já sabia que eu ia estar no Planeta Startups, então eu sabia que eu ia ter uma exposição bacana. E aí eu comecei a provocar essa questão do investimento, porque estava terminando o meu período na B Startups e eu comecei a pensar, será que dá para ser investidor anjo full time? Será que essa pode ser minha profissão? Se eu não quero empreender, se eu não quero etc. Cara, e começou a rolar esse papo sobre investimento anjo, ajudando empreendedor, mas muito falando sobre investimento. E aí algumas pessoas me procuravam, falavam, cara, isso é legal, tem interesse nisso, não sei o que. Você foi uma das que mais fez isso. Natália Félix também. Natália. E aí, quando eu fiz esse primeiro teste, cara, quem quer investir junto comigo? Clica aqui, vamos para esse grupo aqui. Você foi um dos primeiros caras que entrou, analisamos algumas oportunidades e depois teve a primeira turma do Investidores VC, cara. E essa história tem muita coisa aqui que eu vou puxar disso. Mas antes, eu quero pegar um pouco desse gatilho que você falou, da 37 Signals, do trabalho remoto e etc. Quando eu estava, antes de vir para São Paulo, estava lá no Rio de Janeiro, eu também fui muito inspirado por eles, com o Getting Real, lá o primeiro livro deles, depois o Rework, alguma coisa assim. E eu gostava muito dessa pegada do tipo assim, cara, dá para ser uma software company com um produto próprio, ganhando uma grana legal, com um time apaixonado. E aí tinha vários outros developers que tinham isso, por exemplo, o pessoal do Things, que era um aplicativo de tarefas para Mac, não sei o quê. E eu tentei esse sonho com o Blogo. O Blogo foi um app lançado lá fora, destaque na App Store, não sei o quê, lifestyle, 3 caras, time pequeno, não sei o quê. Tivemos um baita de um sucesso no início, mas eu errei no modelo de negócio depois. Mas esse estilo de trabalho, ele me lembra um pouco esse equilíbrio entre o lifestyle, entre o business, entre ter tempo e liberdade, entre crescer como profissional, mas ao mesmo tempo ter bons clientes pagando uma grana legal. E aí eu queria bater um pouco nisso aqui. Esse caminho que você escolheu, e investindo em startups, então você tem investimentos em negócios escaláveis, em vários tipos de ativos, mas você gosta de, no seu business, ter esse controle de desafios técnicos muito interessantes, que te mantém ativo e relevante na área técnica, mas que tem um equilíbrio com esse work-lifestyle balance. É isso. Cara, assim, eu não acredito muito em equilíbrio no curto prazo, não. Eu não consigo ser uma pessoa equilibrada no curto prazo. Tá. Então, assim, cara, quando eu tô em algum projeto, em alguma coisa que me motiva, cara, eu trabalho igual um maluco, psicopata, porque eu gosto disso. E você mete a mão, você coda. Eu meto a mão. Mais do que eu deveria e menos do que eu gostaria. Isso é uma frase que eu falo com todo mundo. Gostaria de fazer muito mais e provavelmente eu faço um pouquinho mais do que eu deveria, pensando
nos negócios, na empresa, no que eu deveria focar e tal. Mas assim, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me motiva. Ainda me traz alguma relevância, porque eu acho que você tem que ter esse conhecimento para você conseguir mentorar outras pessoas, para você conseguir enxergar outras oportunidades. Então, assim, eu ainda gosto muito de fazer isso e eu estou sempre lendo alguma coisa técnica e estudando alguma coisa. O low code e no code vai engolir o mundo? Cara, eu sou purista, né, cara? Eu não boto muita fé nisso, não sei. Eu acho que não. O que eu acho que vai rolar é o seguinte, cara. Infelizmente, eu acho que as primeiras... Infelizmente para mim, né? Infelizmente, pensando um pouquinho egoísta, eu acho que as primeiras profissões que vão mudar drasticamente e o valor delas monetário vai chegar próximo a zero são atividades criativas digitais. Programação é uma delas. Parte de gerar conteúdo, copy é uma delas. E eu acho que com esse push de AI que tem, cara, código é texto digital. Então, assim, você já tem vários modelos treinados em código. Então, o que eu acho que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, e aí é um número aleatório, porque a gente não sabe, né? Pode ser menos, pode ser mais, mas eu acho que daqui a alguns anos, o low code ou o no code, na verdade, não vai ser o que é igual hoje, que você arrasta uma caixinha, que você liga uma coisa aqui e ali. Vai ser você falando com a AI, cara, quero fazer o novo Instagram. E aí ela vai fazer um código profissional muito bem feito e tal, muito melhor do que talvez a média de mercado atual, porque ela vai ter esse potencial. E talvez você não tenha que programar. Então, assim, talvez exista o no-code, mas no sentido que ele vai ser drivado por uma AI e não da maneira que é hoje, que é meio que você coloca um filtro na frente ali para o ser humano não ter que escrever código, entendeu? Sim, mas ao mesmo tempo, pessoas como eu, que sempre foram mais de produto e de design, hoje conseguem fazer aplicações sem precisar de um dev. Tipo, isso abre um espaço gigantesco para todo mundo ser meio criador. Sim. Não seria você, a OAB, defendendo os advogados e a ordem, não sei o quê, e o inevitável é que todo mundo vai poder codar um pouco? Porque nesse momento que chegar nessa AI que você falou, tipo, aí é plenitude. Aí é maravilha. E sempre vai existir o código que você vai ter que fazer coisas que ainda não estão feitas. Mas até lá, essa é uma jornada que ao meu ver, só está crescendo. E eu acho que talvez a grande sacada são as plataformas que estão colocando os seus low-codes ou no-codes dentro de apps que já são super usados. Tipo, você poder brincar com essas integrações entre Notion, Airtable, Zapier, Glide. Será que... Vou até refazer, porque eu concordo com o que você falou também. Mas o low-code e no-code vai entrar no dia a dia das pessoas a ponto delas mexerem como se fosse um Excel? Por exemplo, eu acho que esse é o poder do low-code e do no-code, sacou? É a mesma galera que é rata de Excel. É o cara falar, não, eu agora consigo usar Zapier com não sei o que, integrei aqui, já fiz uma coisa que agilizou nossa área. Isso eu acredito pra cacete. Não, cara, isso também é porque, assim, eu enxergo essas plataformas de low-code, de você prototipar, cara, isso aí é absurdo para você testar ideia, para você iterar, para você tentar validar algumas coisas, eu vejo muito valor. Sim. Você ter essas integrações low-code ou alguma coisa automatizada, isso é realidade, isso também é uma mão na roda, que você não precisa de ter um cara extremamente técnico para resolver isso. Mas passado é muito um nível... tranquilo. Quando eu falo que, assim, pelo menos o modelo de low-code ou no-code atual, é porque você consegue chegar, pensando em um produto de tecnologia, um aplicativo, eu acho que você consegue chegar num caminho inicial, validar uma ideia, botar no mercado com low-code. 100%, eu acredito super. Sim. Mas chega um ponto, cara, que eu acho que a partir do momento que você ganha escala, e óbvio, depende do que você faz. Claro. Se você quiser vender para, por exemplo, médicos que, né, tô dando uma generalizada, mas na média é um público que paga um ticket muito maior e talvez você vai ter menos usuários, talvez aquilo funcione até como um business para sempre. Sim. Mas se você pensar
em B2C, global e tal, cara, não certeza. dá. Eu acho que você Entendi, precisa de entendi. entrar no baixo nível, você tem que entender de Concordo. hardware, sabe assim, você tem que entender do stack inteiro, Sim. porque senão fica inviável financeiramente, fica muito caro porque as coisas não são otimizadas. Então você gasta muito dinheiro com computador, Sim. com nuvem. Sim. Então assim, eu acho que chega um momento que, dependendo obviamente do que você faz, você precisa de dar uma... Não, eu concordo total. E principalmente no mercado que você atua, né? Sim. Para você, tipo assim, é total ter que entrar realmente no código e resolver os problemas. Essa boutique de high skill in tech Exatamente, é chamada para essas missões. É exatamente o que a gente faz, assim. Não necessariamente o pessoal começou com um low code, um no code, mas muitas agora, vezes ele entendi. começou, às vezes, com um freela, ou então um CTO que talvez não é tão experiente. Então o low code é ótimo para você, na real. Ele é bom. Sim. Ou então, assim, às vezes até o time é muito bom tecnicamente, mas Sim. como o cara tá numa escalada, ele tá abrindo realmente a exponencial, o crescimento exponencial de usuário, de volume de dado e tal. Tem dois problemas. Ou ele não conseguiu contratar pessoas experientes para resolver isso, Sim. porque realmente o mercado é difícil, até porque, assim, eu falo com todo mundo, cara, se fosse fácil contratar esse tipo de profissional, eu não ia existir, porque todo mundo conseguiria contratar e filtrar. Ou então ele tá naquela do tipo assim, cara, porra, levantamos uma rodada nova e parte disso a gente quer investir em AI, a gente quer investir em novas tecnologias. Mas eu também não montei meu time. Sim. Eu preciso de prototipar alguma Sim, coisa. sim. É mais barato ele entregar isso para o nosso time, que a gente Perfeito. funciona como um squad Perfeito. ali e tal, e vai crescendo. Ou então para resolver realmente os problemas mais cabeludos técnicos, do que ele contratar, cara. Perfeito. 5 dev full time e não sei o que, e caro, e pô... são ideias, né? Então, assim, talvez ele não validou aquilo ainda, então ele vai investir uma grana maior. Não, vamos trabalhar junto, a gente faz algumas coisas juntos que fica mais em conta. Perfeito. Vou puxar aqui umas perguntas mais sobre essa parte vida agora. Qual foi o grande big deal profissional até hoje? Cara, eu acho que foi essa inconscientemente foi ter entrado nessa startup lá em 2010. Porque eu acho que ele me abriu a cabeça Legal. para empreender. Legal. Apesar de todos os pesares, é o que eu falei, cara, eu sou extremamente grato por todos os problemas que eu tive, que na época eu considerei problemas, mas hoje eu vejo muito mais como aprendizados ou oportunidades que me fizeram virar aí por um outro caminho e tive uma saída melhor, uma experiência melhor. Mas eu acho que foi isso lá, cara, que abriu a minha cabeça para realmente, assim, cara, você não precisa de ser só um programador de fábrica de software. Que, né, assim, lá 2005 ali, quando eu formei, era o que existia no Brasil. Para você crescer, você virava analista de sistemas, que era basicamente você ficava escrevendo requisito em um Word. Então você meio que largava o técnico. E eu sempre gostei do técnico. Sim. E ali eu falei assim, pô, cara, dá para você crescer, dá para você continuar crescendo na área técnica e dá para empreender, cara. Dá para pegar desafio e tentar mudar a realidade do Brasil aí através de empreendedorismo mesmo. Gosto disso, sabe por quê? Geralmente quando eu pergunto qual foi o grande big deal profissional das pessoas, elas trazem as grandes vitórias financeiras. Você trouxe a grande virada de chave na sua cabeça. Foi o estalo Sim. que ele me deu, entendeu? E aí eu quero puxar essa pergunta, que eu tenho certeza que a sua resposta é diferente. O que é sucesso profissional para você e o que é sucesso pessoal? Para mim, Daniel, É. cara, eu acho que os dois, eles andam muito próximos para mim. O profissional, para mim, é muito importante. Eu entendi, no começo da minha carreira ali, era um negócio que eu tinha uma dificuldade muito grande, que eu me cobrava de gostar de trabalhar e abrir mão de algumas coisas do lado pessoal. Uhum. Eu falei assim, pô, cara, quando eu tiver velho, será que eu vou arrepender e não sei o quê? Sim. E depois eu entendi que não. Isso aí é a minha jornada. O gostar da caminhada, para mim, é isso. Então eu tô super, super tranquilo com isso. Mas, cara, sucesso profissional para mim é eu estar sempre aprendendo. É eu estar sempre crescendo.
Não financeiramente, porque eu acho que assim, dinheiro para mim, na minha vida inteira, ele sempre foi consequência, ele nunca foi meta. Se você pegasse o Daniel de 20 anos atrás e falasse assim, cara, você vai ter uma empresa, você vai ter um patrimônio X, você vai ter um relógio, você vai ter uma casa, você vai ter um carro, falava nunca, porque não era algo que eu almejava. Assim, pô, isso é ótimo ter, mas eu nem sei o que é que eu faço para chegar lá. Não era uma... Falei assim, pô, acho que eu vou ter um dia, mas não é, mas era muito abstrato. Sim. E esses sucessos profissionais, financeiros e esses milestones, eles sempre foram consequências de eu ser uma pessoa que sempre quer aprender e sempre quer estar desafiado. Para mim, cara, se eu estou em algum projeto, se eu estou numa fase de vida que eu estou muito calmo, que eu não estou tendo esse desafio de aprender coisas novas, cara, para mim é muito esquisito, entendeu? Se eu sou um aprendiz constante, assim. Para mim, eu preciso de sempre estar aprendendo coisas novas. Seja de tecnologia, seja de gestão, seja de empreendedorismo, seja de produto, não interessa. E isso muda, assim, ao longo do tempo. Tem época que eu estou mais focado em tecnologia, tem época que eu estou mais focado em empresa, em gestão, em investimento, mas, assim, eu estou sempre, durante períodos, focado em aprender coisas novas daquele negócio. Aí depois de um tempo eu meio que canso ou acho que eu tô dominando, assim, apesar de estar longe de dominar, eu falo, pô, agora eu preciso de aprender isso que é diferente. E às vezes eu volto e vou e tal. Então, para mim, sucesso, cara, é eu continuar aprendendo. Eu acho que o dia que eu parar de aprender, o dia que eu estiver acomodado, para mim vai ser um grande fracasso. Que para mim é o oposto de sucesso, entendeu? Perfeito. Você acha que os devs em geral que viraram empreendedores ou os devs que atingiram liberdade financeira são mais earth-grounded do que os que são só pessoas de negócio? Porque eu tenho a sensação de que os fundadores e os empresários, os investidores da minha rede que são, na sua origem, dev, mesmo que atingiram liberdade financeira, são mais conectados à realidade, e aqueles que eram mais vendedores, pessoas de negócio, etc., são os que procuram também um pouco mais dessa coisa do ter, gastar, viver, etc. É uma característica de quem é mais coder, de quem é mais engenheiro, de quem é mais cara, geek? Pô, boa pergunta, não sei. Eu posso falar por mim, cara. Eu acho que naturalmente eu sou um pessimista, assim. Tá. E isso é um negócio que eu sempre me contrabalanceio. Então, assim, por que eu falo que eu sou um pessimista? Porque qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre acho que tem uma chance de dar errado, então eu sempre tenho um plano B. Ou assim, não é que é um plano B que eu vou executar, mas, pô, cara, se isso aqui der errado, eu posso tentar isso. Se isso aqui der errado... Então, assim, pode ser um pouco de engenheiro. Então, assim, eu não sei se isso é... Pessoas, assim, viram engenheiros e viram cientistas, ou se isso meio que você vai criando essa casca, não sei a razão. Mas eu acho que é muito isso, cara, assim, pelo menos as pessoas que eu conheço e por mim, eu acho que é muito esse medo dos problemas, porque, assim, cara, eu nunca acho que, pô, cara, que vai aqui, vai ser perfeito e eu vou dominar o mundo. Não. Eu falo assim, cara, eu tenho sonhos muito grandes, eu tenho sonhos enormes, mas eu sempre acho assim, pô, cara, isso aqui pode dar errado, então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, acho que você sempre vai mais tateando, vai mais com o pé no chão, porque nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, e ainda adiciona isso um jeitinho mineiro, né? Ah, mineiro, né? Máfia do pão de queijo. Rapaz, é impressionante como vocês gostam de jogar no low profile. Tipo, vocês são muito bons nesse negócio. Tipo, é meio que uma característica real, regional. Vocês aprendem no colégio esse negócio, bicho. Acho que a gente é meio desconfiado, né? Tem uma coisa assim meio desconfiada, meio deixa eu fazer o meu aqui, etc. Que eu particularmente gosto, porque me lembra um pouco essa vibe meio Califórnia, Mountain View, do tipo assim, vamos focar aqui no nosso, vamos fazer quietinho aqui, né? Não sei o que eu acho que funciona muito bem. Cara, eu tenho uma pergunta aqui para você. Eu quero uma pergunta que, na verdade, eu vou jogar essa pro final, porque a gente entrou nesse tema e eu acho que é muito legal. Olha o fio da meada aqui. Você é um cara com background técnico, de projetos avançados, mercado americano, já lidou com deep tech em vários momentos da vida. Como deve, você fez uma transição empreendedora, que foi o que a gente bateu esse papo aqui.
E sempre me abordam desenvolvedores nesse conflito. Vou ser o CTO, co-founder de um negócio, blá, 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 ou vou empreender ou criar meu próprio negócio. E eu sinto que isso é um terreno que os devs gostam de flertar muito. Nem todos têm a coragem de tentar, porque acham que faltam essas skills. Que você também não achava que tinha, mas que você adquiriu quando você foi trabalhando com aquela galera, lidando com isso, você falou, cara, peraí, dá para fazer, sacou? Então eu quero trazer um pouco para esse tema aqui. Primeira parada que eu quero jogar lá para o final, então só para você já ir pensando que antes eu vou fazer outra pergunta. O que a gente vai poder falar para esses devs que estão ouvindo a gente aqui de quais são as recomendações para essa possível transição, para esse possível teste, ou o que ele deveria procurar entender? Então vai guardando que a gente vai falar isso para o final. Porque agora eu quero começar a puxar o tema startups. Você falou lá, cara, a gente nem sabia que era uma startup, a gente só queria fazer software e a gente fazia isso de um jeito muito bom. E aí eu fui construindo essa jornada e já estou há 9 anos com a Brain. Fazer 10 agora. 10 anos, cara. Clientes, cases, etc. Agora o jogo é diferente, né? Você não precisa provar aquela coisa. Você já não é mais um garoto, já tem histórico, case, recomendações, leads, etc. E você começou a investir em startup com a gente em 2019. Já fazia alguns investimentos, faz ainda alguns investimentos. O que esse investimento em startup ensinou para você? Tipo, o que lidar com esses empreendedores, participar das rodadas, ter algumas falhas, ver coisas dando certo, ver os empreendedores errando, você cutucando, alguns reagindo bem, outros mal. O que isso tem ensinado para você? É uma terceira caixinha? Tem a caixinha tech, líder técnico, tecnologia, tem a caixinha empreendedor, dono do próprio negócio, etc. E tem a caixinha investidor, etc. Em qual caixinha isso entra e como é que está sendo esse aprendizado? Cara, eu não acho que é uma. Não acho que nada eu acho que é muito compartimentalizado assim, não. Não acho que existe uma caixinha única para nada, não. Mas o que isso me motiva Se fosse um modelo de entidade, relacionamento, etc. Cara, isso é muito. Primeiro, essa parte de aprender. Então, eu acho que assim, essas trocas que você tem com empreendedores são ótimas. Eu acho que é uma maneira também de um give back. Tá. Que eu acho que, para mim, ele te ajuda, pelo menos assim, ele me completa em alguns motivos, assim, né, em algumas áreas e tal. Eu acho que você dá de volta e ajudar o próximo ali, sem esperar nada em troca mesmo, assim, genuinamente, para mim é um negócio que me faz bem também, eu acho legal. Claro, tem a parte do... Tem um pouquinho de ego ali que você fala, pô, quem não queria ter investido no Google lá atrás e contar para todo mundo? Ou, sei lá, pega uns casos brasileiros aí atuais, na Brex, entendeu? Assim, quem não queria ter botado um primeiro chequinho ali, ter feito isso aí ser uma porrada? Sim. Claro que tem um pouco disso. Mas assim, cara, eu acho que o principal é muito essa troca mesmo, assim, entendeu? Eu acho que troca entre pessoas, para mim, são muito importantes. Sim. Apesar de ser tech, gostar de ficar focado e heads down ali, eu sou uma pessoa que precisa também de pessoas. Tá. Né? Se você for pegar aquele introvertido, extrovertido, em alguns momentos eu sou introvertido, eu preciso da minha companhia, mas de uma maneira geral, cara, quando eu tô em ambientes com várias pessoas e pessoas que eu gosto, eu saio de lá muito mais energizado do que sem energia, que seria um cara mais introvertido, teria esse sentimento. Ele sai cansado e eu saio muito mais feliz e muito mais... Sim, eu tenho a sensação de que você gosta do ambiente de conexões e pessoas, você flutua bem ali e você sai energizado. É uma versão que você gosta de estar. Eu gosto também, apesar de que em algumas situações eu fico com a sensação de que ali é um esforço social para mim. E apesar de não ser introvertido para câmera, palco, não sei o quê, blá, 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 nessas situações sociais eu sinto um pouco de talvez, às vezes, cansaço social. Mas eu gosto quando estão as pessoas que dá pra gente ser a gente mesmo, sabe? Tipo, eu acho que tem talvez uma coisa de perfil ali. E o que você, além de startup, investe, cara? O que além do seu business, que provavelmente você toma muitas decisões ali relacionadas ao seu business, tirar mais grana, tirar menos grana, etc. Esse modelo hoje, na empresa, ele é
pacificadão, por exemplo, cara, eu já tenho uma galera que trabalha comigo há muito tempo, eles já têm uns super salários, eu tenho salário, eu não tiro lucro eu reinvisto. Como é que funciona essa vida de dono de uma empresa de tecnologia com tanto tempo de mercado? Da Brain especificamente, cara, pós-pandemia ali, quer dizer, durante a pandemia ali, eu usei isso para repensar várias coisas na minha vida. Acho que foi um momento também de inflexão mesmo, de olhar para trás e falar assim, a gente, na nossa história, é o que eu te falei, a gente começou para ser uma empresa de produto, uma startup, a gente fez alguns produtos, uns 3 ou 4 produtos, mas sempre que ele estava começando a sair do chão, aparecia um cliente novo, um cliente atual crescia e a gente realmente desfocava. Falava assim, cara, vamos no que é certo, vamos no que a gente sabe fazer. Então sempre teve essa... a gente não conseguiu focar exatamente em produtos em si. Aham. E na pandemia, eu tive essa... Eu parei para pensar minha vida e falei assim, cara, eu preciso de... preciso de fazer o que me dá tesão. Construir um patrimônio legal e tal, consigo pagar minhas contas tranquilo. Então, assim, não é que eu tenho boleto para pagar e que se eu não trabalhar, Aham. fudeu, esse mês não tem supermercado lá em casa. Dá Sim. para segurar, eu tenho uma graninha que eu consigo arriscar. Então eu falei assim, cara, conversei com o nosso time lá em 2022 ali, quando a pandemia estava começando a dar uma melhorada. Falei assim, galera, é o seguinte, eu vou me desligar do dia a dia da Brain, da operação. Eu fui aos poucos desligando dos projetos que eu ainda estava envolvido com clientes. E falei, cara, eu vou focar em produto, porque é o que eu quero fazer. É um desafio novo, assim, né? Sim. Olhando um pouco para trás. Então a gente começou a explorar algumas coisas novas. A gente tem alguns produtos, assim, meio que em stealth mode, em que a gente está tentando validar algumas coisas Legal. ainda. Tem uma coisa na área de educação que a gente está tateando ali, uma plataforma. Tem algumas coisas mais ligado à indústria, que também eu conectei bastante lá através do G4 Club, né? O mundo real, que antes eu vivia na bolha de tecnologia. Sim. Então acabou que eu fiz amigos e aprendi muito. Então a gente está fazendo algumas coisas lá. Visão computacional, em medição de dispositivo físico mesmo, em sensores físicos, como que a gente traz esse volume de dados e dá uma inteligência, uma tomada de decisão para a indústria. A gente tem focado um pouco nisso. E, cara, e aí eu tenho também algumas outras coisas. Eu tenho... No que você está investindo, além de startups e da Brain? Cara, eu tenho investido muito o meu tempo nesses projetos. Assim, eu tenho uma clínica de estética lá em casa, lá em BH, que a minha irmã é minha sócia. Aham. Ela tá lá no dia a dia, eu não tô. Negócio offline, então você Negócio tem uma pegadinha. offline. Tem Legal. algumas coisas offline, assim. Tem imóvel aqui em São Paulo, tem alguns flatzinhos que eu acho Legal. que também é legal. Você usa quando você vem ou você só deixa para alugar? Cara, Airbnb? normalmente, sempre que eles estão quase ficando prontos, eu vendo e pego Aham. 2, porque como tá valorizando, eu sempre vou dando uma Sim. flipada. E, cara, tem algumas coisas em cripto. Eu mexo com cripto tem uns 10 anos já, assim. De novo, Me dou um eu pouquinho sou aí, um, posso passar eu minha sou um wallet? pessimista. Pô, faz um pix na minha wallet aí. Eu sou um pessimista, assim, eu nunca ganhei dinheiro fácil, sempre ralei muito, eu morro de medo de perder dinheiro. Então, assim, é um percentual sempre muito conservador do meu patrimônio ali. Nunca passou de uns 5%, assim, morro de medo. Apesar de acreditar muito Aham. e achar que é o futuro, sempre tem aquele cara, e se der merda? Não quero perder. Então, assim, né, sempre é um percentualzinho. Mas eu já ganhei uma graninha lá com cripto, eu tô há 10 anos, já peguei umas altas, Legal. vendi, aí na baixa recomprava alguma coisa. Eu já passei assim por uns 4, 5 ciclos de cair mais de 90%, então ali eu sempre quando tá subindo eu vou vendendo, depois eu me reposiciono. Você acha que é o tipo de... É aquele investimento que a gente não consegue ter tantas certezas, tem muitas variáveis que podem acontecer ao longo do tempo, mas você prefere estar com o pé fincadinho de leve ali? Cara, eu acredito muito nisso, assim, eu sou um liberal convicto, ideológico, Legal. É. É, Acho que o governo não deveria existir. Eu acredito muito na, 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 na
no indivíduo como tomador de decisão e vai tomar a decisão errada e infelizmente você vai ter que arcar com isso. Eu acredito no governo com com AI. não é justo, o mundo não é justo. Então assim, eu sou bem extremo em algumas coisas. Eu acho que deveria ser tudo tech e eu acho que as pessoas deveriam opinar por aplicativos. Eu acho que a AI deveria ajudar a tomar as melhores decisões e não tinha que ter mais ninguém lá. E aí no final das contas eu acho que assim, cara, qual que é a maneira de você tirar o poder do governo através de um sistema financeiro descentralizado. Sim. Então é um pouquinho ali da minha filosofia também. Sim. Eu acredito que um dia talvez Off a the gente grid. acorde. Talvez a gente acorde como humanidade e fale, cara, eu não preciso de pagar um pênalti pro cara não fazer. Pra alguém que não é tão capacitado a tomar decisões Sim. por mim. Sim. Então vamos tirar esse poder da mão dos caras. Então. E para essa vida liberal mais plena e talvez um pouco estoicista, etc., o que você mais gosta de fazer na vida quando você não está pensando em investimento ou trabalho? Cara, eu gosto de ir na academia, assim, voltei esse ano. Ano passado foi um ano que foi mais difícil para mim, então eu gosto de treinar, gosto de estar com a minha família, gosto de estar com o meu filho, curto assistir. Você falou o nome dele, eu não peguei na hora. Eduardo, Dudu. Meus cachorros, eu gosto de ficar de boa. Você é pai assim. de pet? Sou pai de pet, pai de filho, eu também curto os doguinhos. Maneiro. E aí, cara, para eu trazer uma provocação aqui, a gente está entrando no último bloco do nosso podcast. A gente falou um pouco sobre essa história e eu fui pegando aqui esse lance da 37 Signals, dessa coisa meio que de ter formado a sua empresa e ter um pouco de tempo, mas diversificar a inovação, etc. Você falou um pouco da diversificação que você faz de capital. E aí eu falei para você lá que eu queria pegar um finalzinho para a gente começar a provocar esses desenvolvedores que, assim como você, tem a profundidade, a paixão técnica do aprendizado. Eu acho, cara, que quando você está querendo trazer um dev para o seu time, seja você um fundador para chamar um CTO, seja você para qualquer parada, o que eu sempre vi funcionar com dev, que é diferente de todas as outras pessoas, tem que, obviamente, vender o sonho da empresa, não sei o que, mas se não tiver um desafio técnico de aprendizado, esse dev não gruda, bicho. E o tesão de quem coda, de quem gosta de software, é você ver um negócio nascendo, ficando legal, e você, com o seu cérebro, está construindo aquilo. Então ele precisa ter esse desafio, às vezes de técnica, às vezes de uma nova linguagem, às vezes de usar uma coisa que ele não está usando. E eu acho que essa caixinha virar empreendedor, são poucas pessoas que fazem essa virada. Por exemplo, o Daniel, não você, mas o do Venda Válida, que nós investimos, é um cara que fez a transição, né? O Vinícius, da EasyJur, é um cara que fez essa transição. E aí eu gosto de fazer o Talks, porque eu vejo que as coisas começam a se conectar todas. Tipo, os seus investimentos aqui no Investidores VC, Venda Válida, EasyJur, etc., tem muito desses investimentos em devs que viraram empreendedores. E você já fez aqui, cara, pelo menos que eu tenho aqui de conta, pelo menos uns 6 investimentos aqui junto com a gente. Já deve ter feito outros investimentos por fora também. Tá num total de quantos negócios investidos, antes de eu entrar nessa pergunta do dev? Cara, acho que eu tenho entre uns 15 e uns 20. Eu acho que eu fiz uns quase 10 aqui. Então eu devo estar assim, metade, provavelmente. E por que você não trouxe esses Deus pra mim, irmão? Cara, mas a gente já investiu em coisa junto, que eu investi por fora também. Não teve a mínima. A mínima eu entrei, o Pedrinho, o Bento, os meninos todos lá. Mas traz pra nós também, cara. Lógico. Esses valuation baixos aí que tu consegue, pô. Não, é difícil, É né? difícil, Justo, valuations justos. Mas voltando à pergunta do dev, pro desenvolvedor, pro engenheiro, pro cara técnico que tá ouvindo a gente, cara, o que seria first steps de aprendizado, de fonte para beber isso, de coisas que você sentiu que se você tivesse, teria sido mais rápido? Aonde que esse cara pode começar? Com sócio ou sem sócio? Cria um produtinho próprio? O que você falaria para esse cara que tá ouvindo a gente falando, porra, bicho, já trabalho com isso há tanto ano, tenho expertise, não quero mais ficar no consultivo, eu quero criar algum negócio meu. O que são os caminhos? Cara, eu adoro como um bom cara técnico, engenheiro, cientista da computação, eu adoro falar depende. Porque tudo na vida, para mim, depende. Cara, assim, eu acho que provavelmente todas as perguntas que você me fizer, A ou B, eu vou falar, cara, depende. Porque eu acho que, literalmente, existem caminhos, prós e contras em todos os caminhos. Eu acho que, assim, o primeiro ponto é, por que você quer
ser CEO e não CTO é por ego? É por vaidade? Não tô falando que isso é errado, mas assim, entenda por quê. Eu acho que é muito importante você saber o porquê das coisas. Sim. Pô, vou empreender sozinho, vou empreender, né? Quero criar uma empresa mesmo com headcount maior e tal. Depende, cara, você gosta de gente? Você quer lidar com problema de gente? Perfeito. Porque é difícil, cara. Lidar com problema técnico é muito mais fácil do que lidar com problemas de pessoas. Sim. Pessoas têm problemas pessoais, têm problemas no profissional, então assim, você tem uma gama maior de problemas. Então assim, cara, eu sou um cara técnico muito bom, tenho uma ideia de algum produtinho, mas não quero lidar com gente, não é um trem que eu curto, eu sou mais na minha. Cara, dá uma olhada em MicroSaaS, tem um tanto de coisa aí bombando. Conheço um tanto de gente que tá fazendo uma grana muito boa em MicroSaaS. Total. Tranquilão. Só eles e tem um mercado, faz uma grana, tem desafio, faz 1, faz 2, faz 3. Entendeu? Assim, acho esse caminho um caminho super válido. Você não vai ser o novo Facebook, mas você precisa de ser por quê? Sim. Por ego. E tem Entendeu? alguma referência, por exemplo, evento, livro, site, blog, podcast, tipo, para começar a provocar essa construção desse cara? Tipo, porra, cara, esse cara tem que estar no Saster, ou então esse cara tem que estar, sei lá, num grupo de empreendedores XYZ, ou esse cara tem que, ler esse livro da 37 Signals para despertar essa parada em você, tipo... Cara, eu acho que no final, assim, eu volto na conexão com pessoas, entendeu? Assim, até falando um pouco lá do ecossistema de Belo Horizonte, lá em 2009, 2010, 2011, 12, 13, ali era um ecossistema que era muito forte, o São Pedro Valley, e ele deu uma morrida mesmo, assim. Se você der uma olhada, cara, não tem um ecossistema forte mais em Belo Horizonte. Sim. Você tem grandes empreendedores e grandes empresas, mas eles estão muito isolados, não existe mais aquele lugar em comum. E aí, cara, o Pedrinho da Bag, ele até começou um evento lá agora, um movimento, a gente já encontrou 2 vezes, de tentar recriar essa comunidade. Então a gente já fez 2 jantares, a gente está fazendo normalmente um jantar por mês com os empreendedores, umas 30, 40 pessoas ali. Então, assim, já conheci uma galera de uma geração diferente da minha, reconectei com uma galera mais antiga, então a gente está tentando fazer esse movimento. Por enquanto a gente está chamando de Giga BH, não sei, dá o Pedrinho que tirou essa ideia, eu tô ajudando ele ali na organização. Sim. Pedrinho é o cara de gente, eu sou o cara que eu tô arrumando a bagunça que ele deixa. E, cara, é isso, eu acho que tem que procurar eventos, escuta os podcasts aqui do Investidores. Tem muito podcast gringo legal. Maneiro. E nessa sua conexão com o ecossistema, com vários empreendedores, com vários investidas suas, e ser um cara de tech, você tá no meio de muitos negócios novos. Você faz parte de várias redes, né? Você faz parte do G4 Club, você está aqui no Investidores VC, você está lá no São Pedro Valley, conhece os empreendedores, já investiu em vários negócios. Então, a sua rede dessas conexões e do aprendizado, que você falou que é uma coisa importante para você, acontece com frequência. O que tem chamado a sua atenção? O que você está olhando de investimento que tem... e não precisa ser startup, pode ser assim, cara, tô adorando essa coisa de DVNBs, tô adorando House of Brands, ou então tô numa pegada do offline na região, quero... O que tem provocado você, então, amor e AI? Cara, tô maluco olhando tudo. O que tem te chamado a atenção? Cara, eu acho que, assim, pensando em investimentos, achar pessoas mais capacitadas que eu para tocar, mas são indústrias que eu acho muito legais. House of Brands, NVBs, é um negócio que eu acho sensacional. Acho que tem um futuro absurdo. Não é para mim estar ali tocando operação no dia a dia, porque não é uma coisa que esse tipo de operação não é um negócio que ia me motivar, mas eu acho legal demais, assim, e tenho aprendido muito sobre marketing, vendas, copy. Essa galera é absurda, assim, entendeu? Animal. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal. E aí o Daniel, no tempo livre dele, o que eu tenho olhado muito é para AI. Então, assim, eu tenho lido muita coisa sobre AI, eu tenho visto muito vídeo sobre AI, e
Cara, no tempo livre, assim, eu tô dando uma estudada mais em algumas coisas novas, super baixo nível. Tipo assim, linguagens extremamente baixo nível, coisa que tinha vários anos que eu nem olhava, porque existe essa interseção de você ter a AI e você precisar de processar um volume de dados grande, você precisar de ter coisas que rodem rápido. Aham. Então, assim, cara, eu tô bem interessado nisso, eu acho que o futuro tá ali. Então, tenho olhado bastante para isso, assim, o Daniel no tempo livre ali, no final de semana, num dia à noite. Tenho brincado para ver, assim, cara, o que que tem aqui? Será que eu tô perdendo alguma coisa? Sim. Não tenho nenhum plano, assim, por enquanto não tem nada que vai sair daí, mas nunca se sabe, né, cara? Vai que... Por enquanto tô fazendo por hobby mesmo, assim, Sim. para tentar entender o futuro, mas vai que aparece alguma coisa legal aí. E aproveitando esse gancho de AI, você que é um cara crítico, que sempre está olhando possíveis fases, etc. A AI será boa ou má? Quanto tempo, quantas horas a gente tem sobrando de podcast? Que esse assunto a gente pode ir longe, Eu cara. acho A gente que a pode gente tem que filosofar. falar desse assunto. A gente pode filosofar durante horas aqui. Eu acho que a gente tem que falar sobre o assunto, porque com todos os grandes gênios e os movimentos, cara, seja investimentos assustadores em OpenAI, seja os próprios grandes líderes falando que a gente já está perdendo o controle de algumas coisas, regulações em países proibindo, conflito com educação, mas isso sendo usado para análise de dado, para armamento, para militar. Existe um caminho que é meio Mad Max disso Sim. tudo. Cara, eu acho que o grande problema é o seguinte. Se você pegar hoje esses modelos LLM, que é o ChatGPT, Sim. o Bard, por aí vai, esses modelos de linguagem, ele ainda é uma caixa preta. Ou seja, ninguém sabe qual neurônio... Assim, começou a sair algumas coisas, alguns artigos, mas é muito superficial entender qual neurônio lá dentro que transforma, o que te dá um resultado X e para que aquele modelo está otimizando. Né? Assim, quando você pensa em modelo matemático, ele sempre está otimizando Sim. para um resultado. Ou maximalista ou minimalista. Né? Assim, ele quer aumentar ou zerar alguma coisa. E ninguém sabe muito bem, cara. Então, assim, um exemplo seria hoje, a gente pode achar que a gente está otimizando para alguma coisa, seria assim, qual que é a direção para ir de São Paulo para BH? É mais ou menos nesse caminho. E você vai andando. Só que se você não ficar recalibrando esse caminho sempre, de longe a direção tá certa. Mas à medida que você vai caminhando, cara, talvez você vai parar lá na Lua, entendeu? Se você continuar numa linha reta, um erro de 0,00001, numa distância gigante, você para lá em outra galáxia, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que tem esse risco enorme da AI, da gente não entender, a gente achar que a gente está indo para um caminho legal e por uma vírgula ali, para a gente não conseguir provar matematicamente qual que é essa função e por que a gente está otimizando. Talvez tenha um errinho e a gente vá para um caminho errado, eu acho que tem esse risco. Tem um problema que, assim, cara, investiu-se muito dinheiro em modelos novos, em processamento, Sim. em GPU, TPU, várias coisas novas. Se você comparar isso com AI Safety, é irrisório o investimento em AI Safety, que é realmente você entender essas coisas. Sim. Então, assim, está começando a ter mais conversa, existem alguns pesquisadores aí extremamente pessimistas, tipo, catastrófico, Sim. o mundo acabou e deu ruim. Acho legal algumas poucas coisas que o OpenAI tem feito, eu tenho várias críticas a eles. Primeiro, chamar OpenAI, eles iam mudar o nome para Closed AI, não OpenAI, eles mudaram muita coisa no meio do caminho. Muita coisa, Mas, assim, pelo menos eles estão investindo em um estudo sobre renda universal, porque eu acho que eles entenderam que isso realmente pode impactar a sociedade. Então, acho que eles estão tentando entender, assim, como que a gente pode redistribuir, né, uma potencial fortuna ilimitada para não acabar com a sociedade. Sim. Acho isso legal. Cara, acho que a gente tem que ter muito cuidado, assim. Eu acho que a AI vai mudar o mundo, mas eu não sei se a gente não tomar um cuidado se vai ser para melhor. Até porque, assim,
pensa o seguinte, cara. A gente tem uma AI benevolente, que ela realmente preocupa com o bem da humanidade, por aí vai. Aham. Para ela ser benevolente por si só e para ela conseguir fazer o bem para a humanidade, ela tem que ter um sentido de self-preservation, Isso. né? Porque senão alguém desliga e ela não consegue fazer o bem. Então, na teoria, ela tem que se proteger para ela continuar. Sim. E se, de novo, tem uma vírgula ali que dá um probleminha que talvez ela não esteja tão alinhada com que a gente, Sim. com o caminho ideal. Vamos ajustar ela, vamos... Mas ela tem esse... Aprendizado. Ela tem esse sentido de preservação. Sim. Então, assim, tem umas coisas que a gente não entende. Sim. Que é uma caixa preta, cara. Entra um negócio aqui, sai uma outra coisa lá, a gente não consegue entender literalmente, Sim. assim. Se você pegar em metodologia científica mesmo, assim, né? Provar o porquê que algumas coisas acontecem, isso é meio perigoso. Principalmente quando você está colocando uma AI que vai tentar transformar em software, o que é o ser humano que tem muitas formas diferentes de pensar. Os meus medos são sempre os extremos, né? E quando a gente junta a AI, que a gente fica pensando, poxa, em cyberespaço e máquinas e movimentações financeiras e golpes, e isso pode ser infinitamente terrível, mas o meu medo real é quando a gente junta isso com a robótica. Eu tenho muito medo, por exemplo, e muita admiração pelo pessoal da Boston Dynamics e aqueles cachorros carregadores de coisa, Dá etc. medo. Bicho, Dá medo, aqueles cachorros, dá medo. aquele cara. cachorro acaba com a gente. Dá Acaba. medo. A força mecânica daquele bicho é assustadora. Ele não tem boca, ele não vai te morder, mas chega até a arrepiar. Mas eu não sei se você... Tem um Black Mirror Sim. em que eles colocam esses cachorros para vigiar os depósitos. E eles acabam com o cara. E eles já conseguem fazer isso, bicho. Aquele robô do Boston Dynamics, tipo aquilo ali da pirueta, aquilo ali é um ninja. Aquilo ali é bizarro. E aí eu fico imaginando, quando a gente tiver diversos desses saves robots perto da gente, e a gente tiver leaks e vazamentos e malfunctions e tipo... E não é assim, ele virar pra você e falar, minha missão agora é acabar com os humanos. Não, é tipo assim, o bicho começar a girar, sacou? O braço fica maluco. Tipo, eu acho que a gente vai passar por tantas mudanças que eu não consigo pensar que, obviamente, a gente vai ter que ter umas leis de robótica estilo Asimov da vida. Tipo, cara, quais são as leis da AI, sacou? Tipo, e eu acho que a gente vai ter que ter regulação. Só que a AI vai se mudar antes da regulação. Então a gente vai ter a AI do bem e a gente vai ter a AI do mal. Cara, eu acho que assim... Sim, eu acho que... Não é só um robótica- AI, né? a A AI não é robótica- oxigênio, que todo mundo usa a mesma. Eu acho que assim, cara, essa robótica, esse impacto no mundo, eu acho que sim, existe esse risco. Mas eu acho que tem um risco de acontecer coisas piores muito antes. Então, assim, eu tô mais preocupado com coisas que podem acontecer antes do que com... Tipo com um sistêmico financeiro, por não, exemplo. cara, tipo assim, Um já erro existe, a sistêmico galera acha que financeiro. AI começou agora, né? Não, AI é sim. de 1950, começou o campo. Então a gente tem 70 e poucos anos de estudo de AI no mundo. Cara, Google e Facebook são o que são por modelos de AI. Essa parte de recomendar o melhor videozinho do TikTok, Claro. o melhor anúncio. Claro. Ele tá otimizando aquilo, cara, para deixar a gente viciado numa parada. Sim. Isso é muito perigoso, entendeu? Sim. Assim, e cada vez mais elas são mais poderosas. E a gente é muito influenciável como ser humano. Sim. Quem disse que essa influência vai ser boa pra gente? Perfeito. Talvez seja boa no sentido de, pô, gente, vamos liberar um tanto de serotonina, a gente Entendi vai o que ficar você tá felizão. falando. Mas como sociedade, talvez... A AI pode moldar a sociedade de um jeito complicado ao longo dos anos. E a gente nem perceber. Cara, tem uma frase antiga, assim, um quote, que, Isso é que bom, falava hein? assim... Computers of the future will be like drugs and drugs will be like computers. Eu Aham. acho que é tipo isso, entendeu? Eu acho que a AI vai te drogar ali, você vai ficar, pô, esse negócio aqui é a melhor coisa do mundo. Nossa. Com o óculos novo da Apple no canto da Nossa. parede, delirando, sentindo a melhor coisa do mundo, as melhores sensações. Sim. Mas isso é o melhor? Cara, eu não sei, entendeu? Assim, não sei se isso é muito bom pra sociedade. Entendi total. Tipo o Oli. Lembra do Oli? Lembro Aquele desenho? total. É aquilo, os gordão sentados no negócio, tomando Tomando milkshake. milkshake, que delícia, já viciado quero. na televisão. Eu acho que é mais pra esse caminho do que pro Boston Dynamics lá acabar com o mundo, entendeu? Entendi total. Tipo, existe uma parada que é muito mais antes, que é isso, né? Ela vai acontecer antes. Vai mexer na mente, vai vai entrar me- na mente da galera, entendeu? Já tá Já entrando. estão, a real Mas eu é acho que essa. assim, vai ser um negócio absurdo. Eu acho que vai ser um salto
assustador. Que a gente não vai nem perceber. Entendi, entendeu? total. E quando a gente fica vendo a nova geração e etc., grudada em TikTok, em dancinhas, etc., já é o algoritmo agindo e já trazendo Total. essa... Já é o começo do fim, que se a gente não tomar cuidado, o Sim. fim é logo, entendeu? E agora as crianças e todo mundo usando AI para estudar e para etc e tal, sabe-se lá o que vão ser essas recomendações, porque de verdade não existe uma AI pensando na evolução da sociedade. É o que eu falei, aquela função Sim. de otimização, a gente não sabe Perfeito. qual é a função ótima. E aí, assim, tem E o que a gente acreditava de OpenAI por ser open source para ser AI que atingir singularidade antes de todo mundo passar o VAR da humanidade, foi Já virando virou comercial, a chave, virou a já chave, virou a API, chave. investimento da Microsoft já era. Sim, já era. Existem bastantes projetos open source agora, inclusive, por incrível que pareça, o Facebook lançou uns modelos bem legais para pesquisa aí. Facebook, assim, para mim foi uma surpresa muito agradável, porque eu não botava muita fé que eles Sim. iam querer. Mas assim, cara, tem muita gente do mundo open source tentando combater, mas infelizmente está a uma distância absurda dos novos modelos aí da OpenAI. Então, vamos ver. Meu velho. Esperemos. Excelente papo aqui, cara. A gente falou sobre tudo. Eu queria que agora você aproveitasse aqui o nosso canal. Primeiro, cara, te agradecer por ter ficado aqui com a gente esse tempo, por ter compartilhado vários assuntos. A gente passou por muita coisa bacana aqui. Queria agradecer por ter acreditado no Investidores VC desde o dia 1, desde o dia -1 lá atrás. E, obviamente, cara, dar um recado pessoal, agradecer aqui, deixar os seus arrobas aí, pessoal seguir, conhecer a empresa. Boa. Cara, não, obrigado, Mumu. Cara, já te falei isso, a gente é amigaço. Sim. Através de você, eu me reconectei conectei com pessoas sensacionais, assim. Você é um desses connecting the dots da minha vida aí, Pô, que obrigado. sem querer as coisas vão caminhando e vão ajudando a gente a crescer. Cara, não sou influencer, blogueirinho igual o Presida, mas de vez em quando eu posto alguma coisa na rede social, vai ter mais meu cachorro, eu na academia lá, mas de vez em quando tem alguma coisa. Daniel Naves no Instagram, é onde que eu mais participo. E, cara, é isso. Queria te agradecer aí pela parceria mesmo. Sempre foi muito genuína e é isso, Mumu. Tamo junto, cara. Pô, bom demais, irmão. Bom demais ter você aqui. Obrigado por ter ficado aqui com a gente. E para todo mundo que assistiu a gente aqui ou que ouviu a gente, acompanhou esse podcast, muito obrigado por ter ficado com a gente. E vocês já sabem, aqui no podcast Big Deals, a gente tem toda quarta-feira o Big Deals Talks, onde a gente traz nossos investidores, executivos, empresários do mercado para a gente trazer um pouco dessa discussão sobre a vida, sobre o futuro, sobre tecnologia, sobre investimento. Então fica aqui ligado. E toda sexta-feira a gente tem o Big Deals, o resumo semanal das notícias que aconteceram no mercado de Venture Capital aqui no Brasil. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Não esqueçam de marcar @investidoresvc, @Muripinho. Nós estamos em todas as plataformas. Estamos até no TikTok, você sabia disso? Que isso, Vai ter tá dancinha. na tendência. Vai ter dancinha sim. Vai ter dancinha sim. Aqui a gente é ousadia e alegria. Então, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon, Google Podcast, você encontra o Big Deal em todas as plataformas. Muito obrigado para todo mundo que está aqui curtindo a gente. Não esqueça de comentar, avaliar esse podcast, isso é muito importante. Um abraço, até o próximo episódio, galera. Foi muito bom. Tchau, tchau.